O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já comprou o jogo do Modus Operandi? É como um stop ou a dedonha, só que sem escrever nada. Tem as categorias normais, mas também tem mistério, investigação... E muito mais. Clica no link da descrição para saber tudo. O que era para ser um mandado de busca em um prédio na cidade de Waco se tornou um cerco policial de 51 dias. 86 pessoas morreram e dezenas de vidas foram destruídas em uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do cerco de Waco. Benjamin Roden fazia parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja protestante que existe desde 1863. E ele morava em uma comunidade da igreja que ficava na cidade de Waco, no estado do Texas, lá nos Estados Unidos. E eles chamavam esse lugar de Monte Carmelo, em homenagem à montanha sagrada que fica em Israel. Até que um dia o Benjamin começou a discordar do rumo que a igreja estava tomando e disse que recebeu uma mensagem divina, uma mensagem de Deus, sobre novos ensinamentos que eles tinham que seguir. Em 1955, ele criou o ramo davidiano junto com várias pessoas da igreja adventista que concordaram com a mensagem dele. E aí eles foram embora do Monte Carmelo, mas acabaram voltando em 73, quando a liderança dos adventistas vendeu a propriedade para o Benjamin. Até que em 78, o Benjamin morreu e a liderança do ramo davidiano passou para a esposa dele, a Lois. O ramo começou a crescer e a receber cada vez mais seguidores para morar todo mundo junto ali no Monte Carmelo. E em 1981, um desses seguidores foi um cara de 22 anos chamado Vernon Wayne Howell. E o Vernon nasceu no dia 17 de agosto de 1959, no Texas. A mãe dele tinha 14 anos e o pai tinha 20. Assim que ele nasceu, o pai dele arranjou outra namorada adolescente e abandonou o Vernon e a mãe. E aí o Vernon cresceu seguindo a igreja adventista, que era a que a mãe dele frequentava. Mas quando ele tinha 19 anos, ele foi expulso por um pedido muito problemático. Ele disse que ele tinha recebido um sinal de Deus de que ele tinha que se casar com a filha do pastor, que tinha 12 anos de idade. Quando ele foi fazer o pedido para o pastor, óbvio que o pai da menina achou aquilo um absurdo e expulsou ele da igreja. Depois disso, o Vernon conheceu uma menina de 16 anos chamada Linda Campion. E no começo ele tentou ignorar a atração que ele sentia por ela, porque ela tinha 16 anos e ele aprendeu, que estava errado. Mas essa força de vontade dele aí não durou muito. Então eles começaram a namorar e a Linda ficou grávida. Ela ligou pro Vernon para contar e ele entrou em pânico e disse que era impossível, que ele era estéril, que não tinha como o filho ser dele e tal. A Linda ficou chateada, ficou irritada, desligou o telefone na cara dele. Mas depois de pensar melhor por alguns dias, o Vernon resolveu que a coisa certa a se fazer era casar com ela. Só que quando ele chegou lá na casa da Linda para conversar, ele descobriu que ela já tinha feito um aborto. Enfim, eles acabaram continuando o namoro e o Vernon chegou a se mudar para a casa dos pais da Linda. E por motivos religiosos, eles não usavam camisinha na hora de transar. Então, depois de alguns meses, a Linda ficou grávida de novo. O pai dela ficou furioso, expulsou o Vernon da casa e proibiu ele de ver a Linda de novo. E dessa vez, a Linda resolveu continuar com a gravidez e ter o bebê. Só que o Vernon nunca viu a criança e seguiu a vida dele. Depois disso, ele estava se sentindo meio perdido na vida. Até que uma amiga da mãe dele disse que sabia de um pessoal lá na cidade de Waco que estava estudando a Bíblia e podia ajudar ele. E foi assim que ele conheceu o ramo davidiano. E com o passar do tempo, o Vernon acabou se aproximando muito da Lois, que era a líder do grupo. Quando ele se tornou o braço direito dela na administração da igreja, ele disse que tinha tido uma visão de que ele ia ter um filho com a Lois, e essa criança seria o escolhido para salvar o mundo. Na época, o Vernon tinha 20 e poucos anos e a Lois tinha quase 70. Claramente o Vernon não sabia o meio termo, Ou era uma menina de 12, 16 ou era uma mulher de 70. E também tinha uma outra questão aí, que a Lois tinha 70 anos, então seria bem difícil ela ficar grávida. Mas, enfim, foi a visão dele, Sei lá, provavelmente ia ser uma concepção milagrosa, também não sabemos. Enfim,
Depois dessa tal visão, a Lois começou a deixar o Vernon ter mais liberdade na igreja e até apresentar os próprios sermões. E isso não agradou muito o George, que era o filho da Lois e do Benjamin, né? Que ele estava pretendendo ser o próximo líder ali do ramo davidiano, né? Quando a mãe dele morresse e tal. As coisas se acalmaram quando o Vernon disse que ele teve outra visão. E ela dizia que ele tinha que casar com uma menina chamada Rachel Jones, que tinha quantos anos? 14. A Rachel e a família faziam parte do ramo há anos, assim, e foi assim que eles se conheceram, né? E dessa vez o plano de se casar deu certo, e ele e a Rachel se casaram em 1984. Em 1986, a Lois morreu de câncer de mama e o ramo davidiano ficou sem um líder. E daí o George, o filho da Lois, pegou a posição para ele. Só que não demorou muito para o Vernon começar a causar problemas. Existia uma divisão entre os seguidores entre quem eles apoiavam como líder. E se sentindo ameaçado, o George resolveu dar um jeito de mostrar que o Vernon não era poderoso do jeito que ele estava dizendo. E o jeito que ele resolveu fazer isso, gente, é inacreditável. Vocês estão sentados? Vocês estão sentados? O George desafiou o Vernon para ver quem é que conseguia fazer um cadáver reviver, tá? É uma boa forma de provar que a pessoa é porque poderosa. se conseguir realmente, Porque né? realmente, se você Até fizer... eu ia acreditar. E ele literalmente foi lá, pegou um corpo do cemitério e disse pro Vernon que quem conseguisse trazer o cadáver de volta à vida primeiro ia ser o novo líder. Bom, o Vernon foi espertinho e denunciou o George pra polícia por roubo de cadáver, o que ferrou todo o plano. A denúncia acabou que não deu em nada, porque o George conseguiu esconder o cadáver e eles não tinham provas para acusá-lo. Mas ele teve que pensar numa outra forma de vencer o Vernon. E é claro que não ia ser sentando e conversando numa boa, né? Até porque começou roubando um cadáver no cemitério. Começou já em níveis extremos. No dia 3 de novembro de 87, o Vernon chegou no Monte Carmelo com alguns dos seguidores dele com o objetivo de pegar o prédio à força. Eles estavam armados com rifles e metralhadoras e desafiaram o George para um duelo. Basicamente foi isso. E aí começou um tiroteio entre os dois grupos e só acabou quando o George levou um tiro e a polícia foi chamada. O Vernon e os seguidores dele foram presos por tentativa de homicídio, mas eles falaram que só tinham ido procurar provas da exumação ilegal do cadáver que o George tinha feito lá. A briga tinha começado por causa do grupo do George, eles só estavam se defendendo. O júri ficou dividido na hora de decidir depois se iam condenar o Vernon e os seguidores, porque o George tinha testemunhado que ele realmente tinha roubado o cadáver do cemitério, então não tinha como ter certeza se o Vernon estava falando a verdade. Então o julgamento acabou sem sentença e a promotoria decidiu não fazer um novo. E aí, depois disso, o conflito se acalmou por um tempo, até que do absoluto nada, o George matou um dos seguidores dele. O nome do seguidor era Wayman Adair. E ele disse que ele teve uma visão de que ele era o escolhido para salvar a humanidade. O George achou que isso fazia parte do plano do Vernon, né, de pegar o poder para ele. Então ele pegou um machado e matou o Wayman. E, obviamente, ele foi acusado de assassinato, só que ele foi considerado legalmente insano e foi internado no hospital psiquiátrico. E aí, com o George fora do caminho, o Vernon virou o novo líder do ramo davidiano e mudou o nome dele para David Koresh. Ele escolheu esse nome em homenagem ao rei Davi, de Israel, e do Ciro II, o fundador do primeiro Império Persa, porque Koresh é a versão hebraica do nome Ciro. Com esse novo poder, em 89, o Koresh disse para os seguidores que teve mais uma visão, que ele chamou de Nova Luz. E essa visão, vamos lá, vocês estão sentados? Esse episódio é para ouvir sentado, gente, porque tem umas coisas... A visão dizia que ele tinha que ter várias esposas, até aí... Não sei se tá tudo bem, mas Não. Tem gente que é bígamo. Tá É que todas essas seitas, mano... Tem isso, né? Tem isso. Todas as seitas é O basicamente... líder V tem essa visão. Que coincidência, né? Ah. Mas ele ia se casar espiritualmente com todas as mulheres solteiras do Monte Carmelo. Não é quem quisesse, não é quem, né, ele tivesse todas. afim. É com todas as mulheres solteiras. Então, depois das sessões de estudos da Bíblia, o Koresh escolhia uma das esposas para dormir com ele naquela noite. E as mulheres, como elas admiravam ele, né, elas torciam para ser escolhidas, porque elas acreditavam que ele estava fazendo aquilo por elas, e não em benefício próprio, porque quando eles transavam, essas noites todas que eles passavam juntos, era o mais perto que elas iam chegar de encontrar Deus, que é o que ele falava, né? E enquanto eles transavam, ele ficava falando um monte de coisa, ou rezando, sabe? Enfim.
E aí, além disso, o Koresh disse que Deus tinha falado para ele criar um exército para se preparar para o Apocalipse, que era um tema recorrente dele, assim, ele era viciado no Apocalipse, tudo era sobre o Apocalipse, ele tinha quadros do Apocalipse, pinturas, tudo era sobre o Apocalipse. E aí o tempo foi passando e ele acabou tendo 12 filhos com essas esposas dele. Até as filhas das seguidoras, que eram crianças, sonhavam com um dia que elas teriam idade suficiente para se tornar esposa do Koresh e ter filhos com ele. Como a gente comentou aqui, né, gente? Uma lavagem cerebral muito gigante, né? Uma coisa absurda. Elas foram levadas a acreditar que ser uma das esposas era uma honra. E esse dia não demoraria muito para acontecer, porque segundo os ensinamentos do Koresh, uma menina se tornava maior de idade aos 12 anos. Então, a partir dessa idade, ele já considerava as meninas esposas e começava a fazer sexo com elas. O que, gente, vale dizer que não é sexo, é estupro, tá? Sim. Não existe fazer sexo com crianças. E as seguidoras não achavam errado o Koresh fazer sexo com as filhas delas, né? Como a gente já contou aqui, porque ele dizia isso, que as meninas já eram adultas, elas já eram maior de idade, tinha toda aquela a lavagem cerebral e tudo mais. Então, realmente, elas acreditavam que isso era o melhor para elas. Então, elas acreditavam que isso era o melhor para as filhas delas. Mas lembrando que não é que elas acreditavam isso da cabeça delas, né? Ele fez uma lavagem cerebral e todas essas pessoas foram levadas a acreditar, né? Ele Exatamente. que inventou tudo Ia isso. falando. Aquela coisa, né, gente? A gente repete tanto uma mentira que ela acaba virando uma verdade, ela acaba virando parte. E aí, quando você vê que todo mundo ao seu redor espera a honra para estar com ele, acha que é importante, valoriza ele como se fosse a pessoa mais importante do mundo, é normal. Elas cresceram nessa cultura, elas cresceram com essa ideia de religião, com essa ideia de vida, de que elas iam fazer 12 anos e iam virar esposas deles. Então, quando a gente fala, é sempre muito absurdo, né? Mas era a realidade que elas viviam e ali, naquele tipo de contexto, para elas faziam sentido. Com o tempo, a visão do Koresh foi evoluindo e ele disse que tinha que anular o casamento de todos os seguidores dele, gente. Por quê? Porque ele teria que casar com as esposas deles também. Todo mundo que era casado, ele separou o casamento e agora ele casou com as mulheres dos caras. Olha o nível do absurdo que ele criou. E aí, a partir daí, só ele também podia fazer sexo com as mulheres. E os homens, automaticamente, todos os homens que estavam ali com eles, tinham que permanecer no celibato. Até porque seria uma traição, né? Se elas estão casadas com o Koresh, elas não podem transar com mais ninguém, porque isso é pecado, Exato. né? Então, assim, vários homens não aceitaram essa nova regra e resolveram ir embora do Monte Carmelo junto com as esposas. Um dos seguidores que perdeu a esposa foi o David Jones. O David aceitou essa separação numa boa, porque ele acreditava no que o Koresh falava, ele acreditava que ele era o caminho da salvação, nananã. Só que a esposa dele achou aquilo um absurdo, arrumou as malas dela no meio da noite e foi embora. E ela deixou até a filha pra trás, porque não tinha como ela levar. O nome dela era Heather e ela tinha 9 anos. E depois que a mãe foi embora, ela também foi proibida de interagir com o próprio pai, com o David, e ela foi criada exclusivamente pelo Koresh. E o Koresh era muito mais rígido com a Heather do que com qualquer outra criança. Ele batia nela com um pedaço de madeira quase todos os dias. Parecia que ele estava punindo ela por causa da mãe, né? Porque pelo que a mãe tinha feito. E, inclusive, alguns momentos depois, a mãe tentou entrar em contato, tentou ir atrás dela, mandou brinquedo pra ela. Ele atirou numa boneca que a mãe dela mandou na frente dela pra falar que ela não podia ter contato com a mãe, que não podia nada daquilo. E imagina o trauma dessa criança, né? Ele fez muitos abusos psicológicos com essa garota que, imagina, cresceu todo nesse cenário, a mãe fugiu, não podia ter contato com o próprio pai, sendo criado por esse idiota e tendo que passar por todas essas coisas. Então, era muito difícil para ela. Em 1992, algumas pessoas foram embora do Monte Carmelo porque não estavam concordando com o abuso sexual das crianças que o Koresh estava fazendo. E essas pessoas denunciaram para a polícia. Então, uma investigação aconteceu. O problema é que não tinham provas de que aquilo estava acontecendo. E nenhum dos seguidores do Koresh ia dedurar. Até porque muitos acreditavam que ele não estava fazendo nada de errado. Só que como eles sabiam que tinham que respeitar as leis fora do Monte Carmelo, vários jovens concordaram em fingir que eram maridos das várias esposas do Koresh quando a polícia chegou lá para investigar.
Eles falaram que os casamentos eram espirituais e por isso não tinha nenhuma prova. Tipo, como eles tinham, né, separado de todas as esposas e tal, tinha aquela coisa toda, então não tinha mais não tinha um papel, Uma algo que conexão. provasse que era a esposa deles, né? E não era mais mesmo, né? Porque eram as esposas do Koresh. Então, eles inventaram que era o marido delas e alegaram isso para a polícia. Uma dessas esposas espirituais do Koresh era uma mulher chamada Michelle, que era a irmã de 18 anos da Rachel, que era a esposa oficial, real oficial lá dele. O Koresh e a Michelle já tinham uma filha pequena e ela estava grávida de novo. Então eles precisavam de um marido fake para justificar a gravidez, né? Porque não podia falar que ele estava casado com um monte de gente, porque bigamia é crime nos Estados Unidos. Enfim. O Koresh escolheu um cara chamado David Thibodeau, que tinha se juntado ao ramo davidiano há pouco tempo. Ele tinha 24 anos. E o David estava comprometido com a igreja. Mas ele achou que a escolha dele como marido da Michelle tinha sido uma tentativa do Koresh de estabelecer laços familiares dele com a comunidade e impedir que ele fosse embora. E no fim, a investigação da polícia não deu em nada porque eles realmente não tinham provas e ninguém ali dedurou o Koresh, né? Então não aconteceu nada, mas a polícia ficou meio que ali de olho no Monte Carmelo. O Koresh convenceu os seguidores que ele era a reencarnação de Jesus e que todos eles juntos iam enfrentar o fim do mundo. E ele descrevia o fim do mundo como um inimigo poderoso que chegaria ali na porta de Monte Carmelo com tanques de guerra e um tiroteio ia começar. E aí no final, ele e os seguidores iam morrer nas chamas do conflito, mas eles iam reencarnar imediatamente. E ele ia liderar o exército de Deus para se vingar. Então, assim, gente, atenção nessa informação, tá? Porque isso vai ser muito relevante pro resto da história. Então, ele dizia que no final ele e os seguidores iam morrer nas chamas, né, desse conflito todo, mas que eles iam imediatamente reencarnar e que o Koresh ia liderar o exército de Deus para se vingar. E para se preparar para esse momento, eles precisavam do quê? De armas, né? Então, ele começou a juntar armas. Como nos Estados Unidos é comum qualquer um ter armas, os seguidores não acharam aquilo preocupante, até porque eles iam usar as armas para se defender quando fossem atacados. A intenção não era começar uma guerra, era estar preparado para quando ela acontecesse. E aí, ao longo dos anos, eles compraram mais de 300 armas e quase 2 milhões de munições. A compra de armas era recorrente e acontecia de algumas maneiras. O Koresh e um cara chamado Paul Fata iam em lojas e eventos para comprar as armas porque o Paul tinha uma licença que permitia que ele vendesse e fabricasse armas. Então, era no nome dele que eram feitas as compras. E algumas vezes eles pediam para que as armas fossem entregues lá no Monte Carmelo, então elas eram enviadas pelo correio. E chegava literalmente tipo um Sedex lá, assim, não era nem uma transportadora especializada, com uma segurança a mais, era meio que foda-se, uma arma no correio, gente, olha o nível. Até que em maio de 92 eles compraram uma dúzia de granadas e pediram para entregar lá no Monte Carmelo. Na hora que o carteiro foi fazer a entrega, ele viu que a caixa tinha rasgado no transporte e dava para ver o que tinha dentro. E quando ele viu aquela quantidade de granadas, aliás, gente, o que os carteiros devem passar nessa vida, né? Nossa, deve ser uma loucura. Mano, nossa, deve ser cada coisa que, tipo... Imagina o desespero de você estar com uma caixa, ela tá rasgada, você olhar lá Tem uma dentro granada. e ter granada, sabe? Tipo, Tranquilo, mais um dia do tranquilo. nada, mais um dia de boa. E aí, quando ele viu aquela quantidade de granadas, ele ficou preocupado, obviamente, ele ligou pra polícia pra contar. A polícia, então, avisou um departamento do governo dos Estados Unidos que é responsável por investigar o uso, a fabricação e a posse ilegal de armas e explosivos. E eles decidiram que ia ser melhor mandar um agente escondido para se infiltrar no prédio e saber melhor quais armas e munições eles tinham lá dentro, antes de ter um plano. Então, eles mandaram um cara chamado Robert Rodrigues, que fingiu estar interessado na religião e foi super bem recebido pelo ramo davidiano. Com as informações do Robert, o departamento conseguiu um mandado de busca e um mandado de prisão para o Koresh, porque como ele era a pessoa no comando, né, ele ia ser o acusado das compras ilegais de armas. Pois é, o Robert Rodrigues, ele tava numa casinha ali perto do Monte Carmelo e já tava com outras pessoas ali dando aquela vigiada lá pra ver a hora que o pessoal entrava, a hora que eles saíam, o que eles faziam, né? Meio que entender a rotina deles ali.
E depois de algum tempo ali, eles decidiram mandar o Robert lá pra conhecer e tudo. E ele estudou antes, ele conversou com um cara de uma igreja pra entender o apocalipse, entender várias coisas pra ele poder conversar melhor ali. Foi brifado. Ele estudou, né, ator. Porque realmente é isso, né, o cara tá infiltrado, ele tem que ser ator. É foda. E aí ele foi. Só que essa ideia de entrar lá com mandado de busca, o Robert não concordava. Ele achava que era muito cedo, que não era ainda. Mas, né, quem era ele? Ele era só mais um, né, que era mandado pelos chefes. Então, beleza. Então, eles criaram essa ideia que eles iam entrar lá, prender as armas ilegais, prender o Koresh Show. O plano era pegar o pessoal de surpresa, porque eles não queriam que eles tivessem a oportunidade de pegar as armas e começar um tiroteio. E os chefes mandaram o Robert entrar lá no Monte Carmelo pra conversar, pra ver como tava aquele dia ali. Então, no dia 28 de fevereiro de 93, eles estavam prontos pra executar o plano e o Robert estava lá dentro, lendo a Bíblia, né, fazendo parte lá do dia. Um jornalista do canal KWTX News recebeu uma dica de que esse departamento estava planejando invadir o Monte Carmelo, então ele correu lá para gravar, para dar o furo da notícia. Só que, quando ele foi tentar chegar lá, ele se perdeu. E naquela época não tinha Waze, né? Não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Então ele pediu ajuda para um carteiro que estava passando ali perto. E ele perguntou pro carteiro como que fazia para chegar no Monte Carmelo, porque ia ter uma batida da polícia lá e ele estava indo cobrir. Só que vocês não vão acreditar quem era o carteiro. Era o David Jones, aquele cara que o Koresh tinha separado o casamento e começado a criar a filha dele. O David voltou correndo no complexo, contando pro Koresh que o repórter tinha dito. E nessa hora o Koresh estava lá fazendo a leitura da Bíblia, né? Inclusive o Robert estava lá, o policial infiltrado, aquele momento todo. E aí o Robert falou pra ele assim, então tá, gente, eu vou embora. E, tipo, o Robert acha que o Koresh sacou que ele era um policial infiltrado nesse momento, porque ficou um climão, assim, ficou uma coisa estranha, mas o Koresh deixou ele embora. Ele apertou a mão dele, eles falaram alguma coisa tipo boa sorte, alguma coisa assim, e ele saiu. E o Robert contou depois que ele saiu assim, tipo, com o cu na mão, sabe? Ele ficou com muito medo, porque ele saiu andando de costas e falou, mano, eles vão atirar nas minhas costas. Eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu sou. Desesperado, e foi embora. Aí na hora que ele saiu, ele entrou no carro correndo e voltou e avisou todo mundo que eles já sabiam, né? Que o Koresh já sabia da polícia e tudo, mas ele falou assim que ele sentiu que o Koresh sabia sim quem ele era e que ele ficou com muito, muito medo dele tomar um tiro ali naquela hora. É muito louco isso, porque pode ser que o cara nem tinha Nem a menor sabia, né? ideia, mas como ele sabia que tava vivendo aquilo, ele tava A tipo, culpa, olhando né, assim. tudo, a culpa, aquela coisa de analisar, né, hiperanalisar tudo. Mas, cara, eu só queria voltar um segundinho nessa história e, tipo assim, que ódio do fotógrafo, cara. Que Do tipo de jornalista. pessoa conta? Chega assim pro carteiro, tipo, não, vai ter uma batida policial aqui. Cara, você não fala pra ninguém. Sim. Isso não é uma coisa que você fala, sabe? Tipo, simplesmente ferrou toda a operação porque o idiota se perdeu e aí foi pedir, sabe, pra onde ir e tal, e enfim. Mandou mal. Mandou mausaço. E assim, gente, agora que a surpresa tinha sido estragada, parecia que o plano tinha ido por água abaixo, né? Então eles iam ter que recuar, refazer, mudar a direção, sei lá. Mas não foi isso que eles fizeram. Os agentes começaram a chegar no Monte Carmelo de várias formas diferentes. Alguns estavam em caminhões blindados, com coletes à prova de bala, capacete e armas de longo alcance, né, para poder cercar o complexo. Outros estavam em helicópteros para tentar pousar em cima do prédio, encontrar uma entrada pelo telhado. Como o nome sugere, o Monte Carmelo era um monte, então eles tinham uma visão elevada do resto da cidade, e eles conseguiam ver a polícia chegando de todas as direções. E numa tentativa de amenizar a situação, o Koresh foi até a porta da frente do complexo e gritou para a polícia ir embora. Só que a polícia disse que eles tinham um mandado de busca e que eles não iam embora até cumprir. E aí o Koresh começou a falar que ele não queria problemas, que tinham mulheres e crianças dentro do complexo. Só que, de repente, o caos começou. Não dá pra gente ter certeza de quem atirou primeiro, mas aconteceu um tiroteio entre a polícia e o pessoal lá de dentro do complexo. Como o Koresh estava na frente da polícia quando eles começaram a atirar, ele acabou tomando tiros na mão e na barriga, mas ele sobreviveu. Ele conseguiu fugir para um lugar seguro e todo mundo que não estava armado tentou fazer o mesmo. Os tiros da polícia estavam entrando pelas portas, pelas janelas e até algumas paredes que eram feitas de madeira.
As mulheres, as crianças e os homens que não estavam participando do conflito, né, propriamente ali, eles foram para o subsolo do prédio, porque era o único lugar onde os tiros não chegariam. Quando Koresh encontrou os seguidores e eles viram onde ele tinha levado os tiros, imediatamente fizeram a conexão entre ele e Jesus. Para começar, aqui no dia do tiroteio, o Koresh estava com 33 anos, que foi a idade com que Jesus foi crucificado. E ele tinha levado um tiro na mão e na barriga, que são 2 lugares nos quais Jesus foi preso na cruz. Existe um fenômeno chamado estigma, que acontece quando uma pessoa tem lesões nos mesmos lugares que Jesus. Isso está relacionado à passagem da Bíblia Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Daqui em diante, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Historicamente, as pessoas que apresentaram esses ferimentos não tinham nenhum motivo externo, como um tiro, porque são consideradas representações espirituais. Inclusive, lembra do filme Estigmata? Não. Nossa, era um filme que era isso, assim, aparecia várias marcas, assim, na pessoa, nos mesmos lugares que Jesus tinha sido ferido e tal, supostamente. E, cara, é um dos filmes que eu morri de medo, sério, tipo, eu ficava... Nossa, eu não lembro desse filme. Nossa, é muito assustador. Sei lá, me marcou, assim, eu não... Provavelmente a galera alguns vão conhecer. Comenta lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. Cada episódio tem uma página, né? Então você entra lá e comenta o que você achou do episódio e responde as perguntas que a gente faz aqui. Exatamente. Bom, mas para os seguidores do Koresh, os locais onde ele levou os tiros só estavam confirmando ainda mais que ele falava a verdade quando ele dizia que era a ressurreição de Jesus. E lembra que o Koresh tinha dito lá da visão dele do fim do mundo, que o inimigo poderoso ia chegar lá na porta com tanques de guerra, né, um tiroteio ia começar? Gente, era exatamente aquilo que tinha acabado de acontecer. Pois é, na parte de trás do complexo, alguns policiais pegaram uma escada e começaram a subir para ter uma visão melhor do que estava acontecendo lá dentro. Uma equipe conseguiu acesso por uma janela e entrou no prédio. E assim que eles entraram, um dos agentes viu um cara com uma metralhadora no corredor e foi atrás dele. Antes que o homem usasse a arma, o agente atirou nele. Só que outras pessoas estavam atirando pela parede e o agente foi atingido na perna e não conseguiu mais levantar. Ele teve que ir se arrastando até a janela para conseguir sair do prédio e caiu do 2º andar. Ele quebrou algumas costelas, mas saiu vivo e foi até uma casa que ficava na frente do Monte Carmelo, onde estavam os outros agentes escondidos. E enquanto isso, o resto da equipe continuou seguindo para dentro do prédio. Na casa da frente, os agentes viram uma metralhadora sendo apontada para os policiais que estavam no chão. Era uma metralhadora de longo alcance, daquelas que consegue atravessar até colete à prova de balas. Então, para proteger os homens que estavam na porta do complexo, os agentes escondidos começaram a atirar na direção da janela de onde a metralhadora estava saindo. Só que isso fez com que o pessoal de dentro do prédio percebesse que tinham agentes dentro da casa, então eles começaram a atirar naquela direção. Aquele mesmo agente que tinha caído da janela foi atingido no nariz de raspão por uma bala. E um outro membro da equipe foi tentar atirar em quem tinha atingido ele, mas acabou revelando a própria posição e levou um tiro na cabeça. Na rua, não só os agentes estavam se protegendo dos tiros, mas os repórteres também. Um grupo de agentes de dentro da casa começou a gritar pela janela pedindo para os repórteres chamarem ambulâncias para o local. Então, um deles correu por trás de um dos caminhões da polícia para se proteger dos tiros, conseguiu chegar no carro dele onde tinha um telefone. Quando ele pediu para que todas as ambulâncias disponíveis fossem enviadas para lá, foi informado para ele que todas as ambulâncias já estavam lá. E tem uma coisa importante para falar também, que um dos primeiros que ligou para chamar a ambulância, perguntaram para ele por que queriam, né, chamar a ambulância. E ele ficou segurando o telefone por alguns segundos. Mostrando os tiros. Porque era tanto tiro, era tanto barulho de tiro, que era, assim, cenário de guerra total, assim. E aí o cara da outra linha falou, tá bom, tô chamando todas as ambulâncias, e enfim. Justificado, né? Justificado. Só que isso, tinha dezenas de ambulâncias e não estava dando conta de todos os feridos. Mas o repórter não era o único que estava ligando para o número de emergência pedindo ajuda. O próprio Koresh ligou para avisar que tinham agentes atirando no complexo e que ele queria que parassem, né? Que alguém pedisse para eles pararem. Tinha mulheres, tinha crianças em perigo ali dentro. Depois de quase 1 hora de tiroteio, os agentes perceberam que eles tinham um problema. Eles chegaram lá achando que ia ser uma operação surpresa, que não ia ter problema nenhum. Então, eles não levaram a quantidade de munição necessária para manter uma troca de tiros por mais de 1 hora, né, gente? Dentro do prédio, o pessoal tinha quase 2 milhões de munições, além de dezenas de granadas. Então, eles iam aguentar muito mais tempo.
A polícia percebeu que a única forma de acabar com aquilo era negociando um cessar-fogo. Então, um negociador ligou para o Koresh para tentar chegar num acordo. Tá, gente? Vamos repetir. Um negociador ligou para o Koresh para chegar num acordo depois de 1 hora de tiroteio. A lógica? Nenhuma. E o Koresh falou que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era da polícia, porque eles decidiram atirar primeiro e conversar depois. O que estava, né, certo. E eles só queriam conversar agora porque sabiam que estavam em desvantagem e tinham agentes feridos dentro do prédio que não iam conseguir sair ali no meio do tiroteio. Mas apesar dele estar irritado com a polícia, o Koresh concordou com o cessar-fogo para que ambos os lados pudessem cuidar das suas vítimas e tal. Mesmo morrendo de medo de levarem um tiro a qualquer momento, os agentes entraram no prédio para resgatar os mortos e os feridos. Depois de 2 horas de tiroteio, 4 agentes e 5 seguidores do Koresh morreram. Desses 5 seguidores, 2 pediram para serem mortos pelos próprios membros ali do ramo, porque eles sabiam que não iam sobreviver aos ferimentos, que eles já estavam ali sangrando e tal. Os feridos começaram a ser levados para as ambulâncias, mas não tinha lugar suficiente para todos. Alguns tiveram que ser levados para o hospital pelos próprios repórteres que estavam ali de carro. E aí, com as coisas um pouco mais calmas depois, que eles combinaram o cessar-fogo, estava na hora da polícia mudar de tática. Os agentes que participaram do tiroteio eram daquele departamento do governo que investigava o uso ilegal de armas. Só que depois do fracasso da operação, e a morte dos agentes federais, o FBI tomou o caso para eles. E eles mandaram 2 equipes para Waco. A primeira foi a equipe de resgate de reféns, que é o último recurso que eles têm para lidar com casos de terrorismo. E quando a equipe de resgate foi avisada do que tinha acontecido, eles acharam que o trabalho deles ia ser entrar na surdina, no prédio, no meio da noite, pegar o Koresh, sair rapidinho e caso resolvido. Mas o plano não era esse. Então eles precisariam dos negociadores. A primeira coisa que os negociadores fizeram foi tentar convencer o Koresh a deixar pelo menos as crianças saírem do prédio. Só que na cabeça dos pais que estavam lá dentro, a polícia era o pior inimigo deles, Então mandar os seus filhos pro inimigo não é uma coisa que a gente quer fazer, não é mesmo? Para tranquilizá-los, os agentes prometeram que iam deixar os pais falarem com os filhos por telefone, depois que eles chegassem lá, para ter certeza que estava tudo show. Então o Koresh disse que queria que uma mensagem dele fosse transmitida na rádio e ele soltaria 2 crianças cada vez que a mensagem fosse transmitida. A mensagem foi lida pela primeira vez ainda na noite do dia 28 de fevereiro, o dia que começou o tiroteio. O Koresh achou que deixar essas crianças saírem ia ajudar a amenizar um pouco a situação, estabelecer uma confiança com a polícia e tal. E, como prometido, então ele foi deixando as crianças saírem de 2 em 2. Em algumas horas, eles conseguiram liberar 12 crianças. Mas o Koresh avisou que ainda tinham 20 crianças, 47 mulheres e 43 homens lá dentro. Na manhã do segundo dia, a equipe de resgate se estabeleceu numa fazenda que ficava a 800 metros do Monte Carmelo. O plano era subir no telhado da casa com metralhadoras e ficar de olho no prédio pela mira da arma. A função deles era observar as janelas e portas da casa e contar para os agentes que estavam lá perto o que eles descobriram sobre a movimentação. O perímetro em volta do complexo foi fechado e os repórteres não podiam mais ficar tão perto como eles estavam no dia anterior. Até porque no primeiro dia tinha meia dúzia de repórteres lá, mas o número começou a crescer rapidamente e chegou a 2.000 repórteres. Gente, Lollapaloozou assim total, 2.000 repórteres. Além disso, eles também tinham que dar espaço para as ambulâncias que estavam ali de prontidão caso rolasse algum conflito. No terceiro dia, a equipe de resgate resolveu ser um pouco mais incisiva e mostrar que eles não iriam embora enquanto o Koresh não saísse. Eles levaram um tanque de guerra para lá, porque eles queriam usar para acessar a garagem que ficava na parte de trás do prédio e usar como ponto de observação. E quando o Koresh viu os tanques chegando, ele ligou para o negociador e pediu para eles se afastarem. Lá dentro, os seguidores estavam com tanto medo dos agentes conseguirem entrar que eles chegaram a planejar cometer suicídio em massa, se isso acontecesse. E aí as coisas se acalmaram quando os agentes entraram na garagem e mantiveram uma distância segura ali do prédio principal. Com esse ponto de observação novo, agora eles tinham uma visão da parte de trás e pela casa lá da fazenda eles tinham a visão da parte da frente. Vendo que o FBI estava chegando cada vez mais perto, Koresh prometeu que se eles transmitissem uma mensagem em rede nacional no canal cristão, ele ia se entregar e todos os seguidores dele iam sair do complexo. Então ele gravou um vídeo de 58 minutos falando sobre ele, sobre a mensagem que ele queria passar para o mundo.
O plano é que assim que a mensagem fosse transmitida, o Koresh ia sair do prédio primeiro e depois as crianças iam sair de duas em duas, depois as mulheres e depois, no final, os homens. Então o Koresh reuniu todos os seguidores dele em uma fila e começou a se despedir de um por um. Horas se passaram e quando ele finalmente terminou, estava na hora de sair, o Koresh mudou de ideia. O Steve, que era uma espécie de secretário assim, do Koresh, às vezes ele que intermediava alguma das negociações e tal, ele ligou para os negociadores e disse que o Koresh tinha recebido um sinal de Deus de que ele teria que esperar. Isso acabou com todas as esperanças do FBI que as coisas seriam simples. Mas assim, só agora, Agora que... depois de dias de tiroteio. Enfim, eles viram que o Koresh ia ficar tentando enrolar eles, que ele não ia sair por vontade própria e que os seguidores também não iam abandoná-lo, né? Os agentes estavam torcendo pro Koresh ou pedir pra ir pra um hospital, porque ele tava com 2 tiros, né? Ou a galera tava torcendo pra ele morrer mesmo, porque eles acreditavam que se ele morresse, os seguidores talvez saíssem do prédio. E eles começaram a focar nessa estratégia pra ver se dava em alguma coisa. O Koresh tinha mandado a gravação dele lá de dentro do prédio, mostrando os ferimentos de bala e tal, e os negociadores começaram a falar muito que tinham mostrado para os médicos e tal, e os médicos falaram que ele tinha uma infecção muito séria, né? Começaram a apavorar ele. Que se ele não saísse logo para se tratar, essa infecção ia tomar conta, né, dos órgãos vitais e tal, e ele ia morrer. Apesar de ter dado para trás no plano de sair, o Koresh continuou mandando crianças para fora do prédio com o passar dos dias. E quando essas crianças chegavam lá fora, os negociadores sempre ligavam para os pais, né, para deixá-las falarem com os pais e garantir que estava tudo bem. E os agentes também revistavam as crianças para ter certeza de que não tinha nenhuma granada, arma ou bomba escondida com elas. Até o final do segundo dia, eles conseguiram liberar 21 crianças que tinham entre 5 meses e 12 anos de idade. As crianças foram levadas para um orfanato da região e o FBI achou melhor manter todas juntas, porque elas iam se sentir mais confortáveis com pessoas que elas já conheciam. Achei isso muito humano, na verdade, assim, uma decisão muito boa, assim, porque as crianças já iam sair ali, já não estavam com os pais, já estavam em situação de, né, pânico e Sim. tal, então foi bem importante. Acho que é uma das únicas boas decisões. Exatamente, talvez a única. Bom, os negociadores tiveram então a ideia de mandar vídeos das crianças no orfanato para os pais verem que elas estavam realmente bem e até talvez influenciar eles a saírem. E o plano deu certo para uma mulher. A Kathy Schroeder era uma das pessoas de confiança do Koresh e ela tinha 3 filhos e eles todos já tinham saído lá do Monte Carmelo. Os 2 mais velhos eram do primeiro casamento dela e o pai não era do ramo davidiano, né? Então assim que as crianças saíram, elas foram mandadas para ficar com o pai. Mas o menino mais novo, Brian, era filho da Kathy com um dos seguidores do Koresh, então ele estava lá no orfanato junto com as outras crianças. Quando ela viu o vídeo do Brian no orfanato, ela ficou com o coração muito partido, muito apertado, porque ele parecia muito triste, ele não estava interagindo com as outras crianças. Então, no 13º dia do cerco, a Kathy decidiu sair do prédio para encontrar o filho. E ela achou que ia ser suave, né, que ia ser de boa. Só que, depois de algumas horas com o filho, a polícia prendeu a Kathy pelo suposto envolvimento dela na morte dos 4 agentes no dia do tiroteio. Quando o pessoal dentro do complexo ficou sabendo o que tinha acontecido com a Kathy, nenhum pai ou mãe queria mais deixar os filhos saírem. Porque se em algum momento eles resolvessem que queria sair para ver os filhos, o governo poderia, né, acusar eles de assassinato também, sendo que a maioria deles não tinha nada a ver com tiroteio. Então, um representante do FBI falou numa coletiva de imprensa que qualquer adulto que saísse podia ser acusado, se eles tivessem alguma suspeita do envolvimento deles no tiroteio. Isso só aumentou a falta de confiança que eles tinham no FBI e a certeza de que eles estavam certos da situação. Então, ficou ainda mais difícil convencer o Koresh e o resto das pessoas a sair ali numa boa. Isso deixou os negociadores muito frustrados, porque eles passaram 2 semanas tentando criar um laço de confiança com as pessoas lá dentro e, de repente, tudo foi por água abaixo. Isso aumentou a tensão entre os negociadores, o governo e a equipe de resgate, porque, vocês entenderam, né? São vários tipos de pessoas trabalhando ali, várias equipes, né? A equipe de resgate achava que o Koresh e os seguidores eram um bando de criminosos, assassinos, que não estavam nem aí pro que ia acontecer com eles. Mas os negociadores queriam todo mundo tranquilinho lá dentro, né? Prevenir que as pessoas se machucassem. Eles estavam com medo de pressionar muito o Koresh e acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Jim Jones, 15 anos antes.
O Jones era o líder de uma igreja chamada Templo Popular e em 1978, mais de 900 pessoas acabaram mortas porque ele as convenceu de que o governo americano estava indo lá matar eles e o melhor jeito de impedir isso seria se eles mesmos tirassem a própria vida. A gente contou essa história, o episódio 139 aqui do podcast, que se chama Massacre de Jonestown. É uma história muito triste. E, enfim, eles estavam com medo de que acontecesse, né, de novo, um suicídio em massa e tal. Então, cada uma das equipes estava fazendo o próprio plano. E sabe? E aí, contando pro comandante da operação, que era um agente do FBI chamado Jeff Jamar. Só que nenhuma das equipes sabia que o Jeff estava ouvindo o plano da outra equipe. Então, eles achavam que o plano que elas tinham era o único que estava valendo. E o Jeff deu ok pro plano das duas equipes. Então, assim, imagina a confusão. Não, assim... E completamente irresponsável. Sim, uma má gestão. Já tá 2 semanas negociando, tudo tá indo por água abaixo, uma má gestão bizarra. Bom, tiveram algumas vezes que essa confusão acabou custando muito caro. A equipe de resgate não sabia exatamente onde as armas estavam ali dentro do prédio. Então eles passavam 24 horas por dia de olho, né, em todas as janelas e portas para ver se descobriam alguma coisa. Até que um dia, um cara que estava escondido na garagem do complexo viu uma metralhadora na janela do 2º andar. A metralhadora estava apontada para a garagem, então eles perceberam que o povo lá dentro sabia onde eles estavam escondidos. Então a gente ligou para o Jeff para avisar o que ele tinha descoberto. O Jeff foi lá, ligou para os negociadores e os negociadores falaram que iam pedir para eles tirarem a metralhadora de lá e o Jeff deu o ok. A equipe de resgate estava há semanas tentando descobrir onde as armas estavam para tentar criar, né, o plano para invadir o prédio e agora eles com certeza iam mudar tudo de lugar. Depois desse dia, eles nunca mais encontraram as armas. E sempre que um homem aparecia na janela, eles passaram a colocar uma criança na frente para prevenir que os agentes atirassem. Olha isso. Com 2 semanas de cerco, ninguém sabia mais o que esperar dessa situação. E a polícia ali, todo mundo viu que a abordagem ia ter que mudar. O FBI descobriu que a mãe do Koresh tinha ligado para o melhor advogado criminalista ali do Texas, que era um cara chamado Dick Diggering. E a mãe do Koresh pediu para esse advogado representar o filho dela. Então eles entraram em contato com o Dick e tentaram ver se ele conseguia convencer o Koresh a sair, né? Então que ele falasse com ele de uma forma legal, né? Das leis, não bacana, legal das leis, né? Para ver se convencia ele. E o Dick não tinha a menor ideia de quem era o Koresh antes dessa situação. Então ele chegou achando que o Koresh era o diabo encarnado, assim, porque era isso que o FBI estava falando pra ele. Só que, durante a conversa por telefone com o Koresh, o Dick percebeu que ele estava certo em algumas coisas. A primeira era que, se a polícia queria prender só ele, eles podiam ter feito isso em qualquer lugar, qualquer dia. Eles não precisavam fazer todo esse plano, dar tiro no bagulho inteiro, né? Principalmente porque o Koresh saía do complexo o tempo todo e saía sozinho, às vezes. Então não tinha a menor necessidade de tudo aquilo que estava rolando, né? De envolver pessoas inocentes, né? E se eles sabiam que o prédio estava cheio de armas, eles sabiam do perigo de tudo isso, né? De chegar atirando, de chegar invadindo. No dia 21 de março, o 22º dia do cerco, o Koresh tinha avisado que umas 30 pessoas iam sair do complexo. Assim como fizeram com as crianças, eles começaram a sair aos poucos. Quando 7 pessoas tinham saído, uma coisa muito estranha aconteceu. Do absoluto nada, a equipe de resgate pegou um dos tanques e começou a destruir os carros do Koresh e dos seguidores dele. Todo mundo achou isso muito estranho, porque não tinha nenhum motivo para eles fazerem isso. Segundo, que os carros eram evidências, né, e poderiam ser usados num futuro julgamento. E terceiro, gente, que pelo amor de Deus, o cara tá soltando 30 pessoas e você começa, tipo, a atropelar os carros nessa hora, sabe? Isso só ia deixar eles mais irritados e atrapalhar todo o plano de liberar as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Koresh foi conversar com os negociadores, ele disse que não podia confiar em nada que eles falavam, porque era isso, né? Eles eram um monte de mentirosos. E é isso, a equipe de resgate, ela fazia o que queria. Não importava as promessas que os negociadores estavam fazendo. Porque o Koresh não podia confiar neles, né? Tinha uma outra equipe que não estava seguindo o plano. Ou então os negociadores não mandavam nada, né? Porque se eles estavam falando um negócio, aconteceu outra coisa, então eles não tinham moral nenhuma. Por que ele ia confiar neles? E não tinha mesmo, né? Porque tava uma puta confusão lá do outro lado. Os negociadores ligaram pro Jeff, que era o cara no comando da situação ali, para tentar entender o que tinha acontecido. E ele disse que eles estavam demorando demais para sair e eles fizeram aquilo para pressionar o Koresh.
Vocês imaginam quanto que o governo estava gastando por dia nessa operação? Fala um número aí na sua Vocês estão cabeça. sentados? Pensa no número. Pensa no número. Você pensou em $1 milhão? Era o Por que eles dia. gastavam por dia. E já tinha mais de 2 semanas esse bagulho. Então, assim, eles queriam acabar com isso logo, né? Estavam jogando dinheiro fora. Além do perigo que as pessoas estavam passando, enfim, né? Mas a gente já falou disso. E esses vários planos acontecendo ao mesmo tempo, tava deixando tudo impossível de resolver, né? Então o Jeff decidiu que, em vez de seguir com o plano dos negociadores, que até agora parecia ser o que estava funcionando, ele ia ser mais agressivo. Na noite daquele mesmo dia, eles começaram a usar uma estratégia chamada de privação de sono. Eles colocaram caixas de som para ficar tocando barulhos muito altos de motores de avião, música, de porta batendo, de cântico budista, até gemido de dor de coelho sendo morto. Gente. Sério? E eles também cortaram a energia e a água do prédio, então o pessoal não sabia mais as notícias do lado de fora, eles não conseguiam mais acompanhar. Vários psiquiatras e psicólogos foram consultados e eles comentaram o que eles achavam dessa técnica que o FBI estava usando. E a maior crítica era que, assim, se o FBI achava que o Koresh e os seguidores dele eram pessoas instáveis, por que eles estavam tentando deixar eles mais instáveis ainda? Gente, mas assim, essa é a única pergunta que vale. Tipo assim, os caras estão cheios de arma, cheios de munição. Há semanas instáveis, não dá pra saber o que acontece. E aí você começa a atropelar com tanque de guerra, começa a fazer esse tipo de privação de sono, Cara, que coisa absurda. E essas técnicas, elas só iam deixar eles ainda mais imprevisíveis, porque eles não estavam comendo, dormindo e nem bebendo água direito. E, gente, eles fizeram isso durante semanas. Qualquer pessoa ficaria mentalmente exausta nessa situação. E essa, com certeza, não era o melhor jeito de lidar com as pessoas que eles já achavam que era um perigo para elas mesmas. Mas a falta de água e luz deu para o FBI a oportunidade de mandar coisas para dentro do prédio com a desculpa de que queria ajudar na alimentação deles. Eles mandaram caixas de comida militar prontas, né, que são umas marmitas que você não precisa esquentar, porque é o que os soldados comiam na guerra. E eles mandaram também leite para eles beberem. Só que na caixa de leite eles colocaram escutas. Então eles passaram a ouvir as conversas que o pessoal estava tendo lá dentro e poderiam antecipar qualquer tipo de plano. No dia 29 de março, quando o cerco completou 1 mês, o Dick, que era agora o advogado do Koresh, recebeu autorização do FBI para ele entrar no prédio. E essa decisão também dividiu opiniões, né? O Koresh e os seguidores comemoraram, porque o Dick claramente era a única pessoa do lado de fora que estava do lado deles, né? Estava preocupado em defender os direitos deles. Só que a equipe de resgate e os negociadores acharam isso muito arriscado, porque o Dick era uma pessoa que eles não podiam controlar, né? E claro que o Dick queria também que o cerco acabasse logo, né? Que isso fosse resolvido de uma forma de boa. Mas era perigoso, né? Você tá botando uma pessoa lá pra dentro da confusão, né? Enfim. E aí ele entrou, conversou com o Koresh e assegurou que eles tinham várias provas a favor dele. Então o governo não ia poder fazer o que quisesse com ele. Mas o Koresh disse que teve uma visão e que Deus disse que ele estava destinado a escrever uma versão do livro do Apocalipse da Bíblia, porque era isso que eles estavam vivendo ali naquele mês. E o Koresh falou que ele não ia sair enquanto ele não acabasse de escrever o livro. E a gente sabe que escrever o livro demora, né, Carol? Porque a gente tinha prometido que ia demorar 1 ano. E nós somos 2 pessoas. Nós somos 2 pessoas e levamos 2 anos para escrever um livro. Enfim, começou agora essa história do livro. E apesar de estarem animados com o possível fim, o FBI estava com o pé atrás, porque não era a primeira vez que o Koresh dizia que ia sair e não cumpria. Então eles achavam que era só mais uma técnica de enrolação para baixar a guarda deles. Então eles decidiram criar um novo plano de ataque caso o Koresh não cumprisse a promessa. E eles não queriam fazer um ataque direto, porque eles estavam preocupados com as crianças e com os agentes que com certeza morreriam se acontecesse um novo tiroteio. Eles chegaram à conclusão de que usar gás lacrimogênio era a melhor solução. Mais uma das... Gente, todas as ideias são ruins, assim. Não teve uma, né? Impressionante. Enfim, o plano foi apresentado para o governo porque eles precisavam de autorização para seguir. Inicialmente, a procuradora-geral Janet Reno ficou na dúvida se ela ia autorizar o plano. Só que o FBI reforçou a ideia de que o Koresh estava manipulando aquelas pessoas, fazendo sexo com menores de idade e que ele precisava ser preso logo. E eles não sabiam que as crianças poderiam estar sofrendo naquele tempo todo.
Só que ninguém mostrou pra ela, gente, nada que fosse positivo sobre o Koresh, tipo, nada que ele tivesse dito ou cumprido ali durante aquela negociação. Por exemplo, os vídeos que o Koresh tinha feito durante o cerco das pessoas, né, falando que estavam lá por vontade própria, dele rindo, dele brincando com as crianças. Basicamente, eles manipularam a procuradora. E a procuradora concordou e eles levaram gás lacrimogênio suficiente para passar 48 horas jogando ali no prédio. No dia 19 de abril, o 51º dia do cerco, ou seja, o dia 51, muito difícil falar isso, o dia 51 dias. O FBI ligou lá dentro e falou, galera, a gente vai jogar gás lacrimogênio aí no prédio, show? Show. E falaram pra galera lá de dentro não começar a atirar. E falaram que eles não iam entrar. Que estratégia é essa? Não tô entendendo, mas beleza. Só ferrar com vocês. Quem atendeu o telefone foi o Steve, né, o braço direito lá do Koresh, e quando ele confirmou que tinha entendido o que ia acontecer, ele desligou o telefone na cara do agente do FBI. E ele começou a falar pra todo mundo pegar as máscaras, porque sim, gente, eles estavam preparados pra uma situação como essa, eles tinham aquelas máscaras grandes de plástico, assim, com respiradores e tal. Tipo, coisa de filme, assim, né, que as pessoas The Last usam. of Us. É, meio isso. E as pessoas começaram a correr desesperadas, distribuindo as máscaras e tentando se afastar das janelas e tal. E as mulheres e as crianças se reuniram em uma sala subterrânea. Como as máscaras não cabiam nas crianças, elas tiveram que pegar panos molhados para colocar nos rostos delas e um balde de água para ir limpando o pano ao longo do tempo. Às 6h30 da manhã, a equipe de resgate entrou no tanque para conseguir chegar o mais perto possível do prédio. Pelo alto-falante, um agente ficava repetindo: "O cerco acabou. Todos vocês serão presos. Não atirem, porque nós vamos revidar. Saiam do prédio com as mãos para cima." Mas assim que eles começaram a jogar o gás, o pessoal lá de dentro começou a atirar no tanque. A ordem que a equipe de resgate tinha era para não atirar em ninguém que eles não tivessem 100% de certeza que estava armado. Só que na confusão era impossível ter certeza, então eles só se esconderam o máximo possível e não revidaram. Eles dirigiram os tanques em direção às paredes do prédio e fizeram buracos gigantes para ser mais fácil jogar o gás. Como eles sabiam daquela sala subterrânea, eles estavam tentando encontrar um jeito de acessá-la quebrando as paredes. Por volta das 11 horas, o FBI começou a ouvir nas escutas as pessoas falando sobre algum tipo de fogo. Por causa da confusão, o áudio já não tava lá essas coisas, né? Mas eles ouviram frases tipo, será que eu já posso acender? A gente tem que fazer o fogo durar. Ouvindo isso, você pensa, né? O que eles vão fazer? Vão ligar pros bombeiros, já vão deixar a galera avisada, né? Vão deixar os bombeiros ali de plantão. Sim. Não. Eles deixaram o negócio acontecer. E aí, 12:07, as pessoas começaram a ver fumaça saindo do prédio. Lá dentro, o pessoal tava sem saber o que fazer, porque o prédio tava pegando fogo. Então, o mais lógico seria fugir, sair dali de dentro. Só que, se você sair, a polícia atira em você. Se você ficar, você pega fogo. Alguns minutos depois, as pessoas do lado de fora começaram a ver 2 outros pontos do prédio pegando fogo. Isso fez eles pensarem que o incêndio realmente tinha sido intencional, porque não tinha como 3 lugares diferentes terem começado a pegar fogo ao mesmo tempo, né? Os agentes só ligaram para os bombeiros 5 minutos depois de verem a fumaça. E os bombeiros chegaram meia hora depois disso. Gente, o pior de tudo é que eles sabiam, né, da possibilidade do incêndio. Então, assim, os bombeiros já podiam estar lá de prontidão, eles já tinham ouvido o pessoal falar sobre acender o fogo. E para piorar a situação, alguns gases que eles usaram eram inflamáveis. Então, assim, isso só ia fazer o fogo se alastrar cada vez mais rápido. Além disso, gente, as casas dos Estados Unidos são feitas de papel, né? Então, assim, é bizarro. Muitas são, né? Isso é muito De assim, as madeira. paredes são de madeira. Então, se o fogo começa, o prédio desmorona. E aí, o FBI tinha fechado o registro de água do prédio. Então, eles não tinham como tentar apagar o fogo, nem que fosse só para achar um caminho seguro para fugir. E com todos os estragos que os tanques fizeram, né, nas paredes, né, destruindo e tal, tinha vários corredores do prédio que não tinha como as pessoas passarem para sair. E outro perigo era que o fogo estava fazendo as munições e as granadas de dentro do prédio explodirem. Então, eles começaram a ouvir um barulho como se fossem vários tiros ao mesmo tempo. Até que parou de repente. Quando parecia que ninguém ia sobreviver, o primeiro homem saiu do prédio por uma janela do 2º andar e teve que pular do telhado. No primeiro andar, um grupo encontrou um dos buracos do tanque e conseguiu sair do prédio. Eles tinham conseguido achar um caminho que não estava interditado por bolas de fogo ou pedaços de parede que tinha sido deixado pela destruição dos tanques, né? Mas, infelizmente, esse foi o último grupo a sair do prédio. Só 9 das 82 pessoas que estavam lá dentro conseguiram sair.
No total, 76 pessoas, incluindo 28 crianças, morreram nesse incêndio. No orfanato, a televisão estava ligada e as pessoas responsáveis pelas crianças estavam assistindo o Monte Carmelo pegando fogo. Olha que absurdo. Uma das meninas, a Heather, aquela que a gente falou que o Koresh, a mãe fugiu, né, e ele ficou cuidando dela, ela viu ali na TV o negócio do incêndio e ela começou a chorar, porque ela sabia que o pai dela estava lá dentro. E ainda, a Heather ouviu ali de uma pessoa que comentou assim, que os pais das crianças não deviam amar elas, porque preferiram morrer no prédio do que sair para vê-las. Que absurdo, né? Deixar as crianças ouvirem. Cara, guarda sua opinião pra você, Não, sabe? desliga a porra da televisão. Exato. Sério, gente, no país inteiro, os pais das pessoas que estavam dentro do prédio, né, os parentes, eles estavam vendo os filhos morrerem ali e não tinha nada que eles pudessem fazer. No dia seguinte, o presidente Bill Clinton fez um discurso falando que 4 agentes do FBI foram mortos tentando cumprir a lei. E durante os 51 dias de cerco, eles tomaram todo o cuidado para colocar um fim naquela situação. Ele disse que o plano deu errado porque o Koresh era um homem perigoso e provavelmente louco. Basicamente dizendo que o plano dele estava certo e tudo o que tinha acontecido era culpa das pessoas do Monte Carmelo, e principalmente do Koresh. Só que várias outras pessoas do governo estavam caindo em cima do FBI e do departamento que começou o tiroteio lá no primeiro dia. A opinião geral era que quando eles perceberam que o plano deles tinha sido descoberto, eles deveriam ter desistido, ter recuado e pensado numa outra forma de prender o Koresh. E durante todo o período do cerco, várias decisões foram tomadas que impediram que mais vidas fossem salvas. A gente foi contando aqui pra vocês, gente, a quantidade de decisões erradas que, né, muitas vezes eram ditas pra proteger as pessoas, mas que não eram porra nenhuma. Até alguns agentes e negociadores que lidaram com o caso concordaram que eles não fizeram tudo o que podiam pra salvar as pessoas e que eles cometeram erros que causaram aquela tragédia. Quando o fogo apagou e a polícia conseguiu recuperar os cadáveres lá de dentro do prédio, eles descobriram que nem todo mundo morreu com o incêndio. 20 pessoas, incluindo o Koresh, e 5 crianças levaram tiros, e uma criança de 3 anos foi esfaqueada. Eles provavelmente decidiram que era melhor morrer com um tiro do que queimados, né? Então eles tiraram a própria vida antes. A maioria das pessoas também morreram soterradas, asfixiadas pela fumaça ou queimadas pelo incêndio. A autópsia encontrou combustível nas roupas de algumas vítimas, o que reforçou a teoria de que foram eles ali que começaram o incêndio. Os sobreviventes do incêndio foram todos presos e acusados de vários crimes diferentes. Alguns foram acusados de ajudar a assassinar agentes federais, outros de posse e uso ilegal de armas e outros de homicídio culposo. Durante os julgamentos, que começaram em agosto daquele mesmo ano, os testemunhos variavam muito em relação a como o incêndio começou. Alguns sobreviventes falaram que não viram ninguém colocando combustível no prédio, mas outros falaram que esse era o plano caso o FBI ameaçasse entrar. E nas gravações das conversas, dava para ouvir as pessoas lá dentro falando sobre esvaziar latas, colocar mais feno, acender alguma coisa, o que indicava que eles estariam colocando sim combustível no feno para o fogo pegar mais rápido. Outra coisa que variou muito foi a perspectiva de quem é que atirou primeiro lá no começo. Vocês lembram que antes do tiroteio começar, o Koresh foi lá na porta da frente do complexo, né, pediu pra polícia ir embora e tal. Então, os seguidores do Koresh falaram que quem tinha começado a atirar foi a polícia, e eles podiam provar com a porta. Eles falaram que ia dar pra ver que os tiros tinham sido dados de fora pra dentro e não de dentro pra fora, o que mostrava que ninguém lá dentro atirou naquele momento. Mas o que vocês acham? A porta sumiu, gente, misteriosamente. Os especialistas em incêndio falaram que, como a porta era de metal, era muito pouco provável que ela tivesse derretido. E todas as outras portas estavam intactas, né? Depois que o incêndio foi apagado. Então, assim, que mistério, não é mesmo? Só essa porta sumiu? E isso Será fez... que é corrupção de provas? Então, Será? isso fez com que muitas pessoas achassem que a polícia estava envolvida, né? Que a polícia tinha se livrado da porta porque era uma evidência contra eles, né? Que eles realmente tinham começado a atirar. Outra coisa que pendia a balança para o lado dos seguidores do Koresh é que um dos agentes disse que um pouco antes do tiroteio começar, ele viu um companheiro dele atirando em um dos cachorros. E ele disse que é possível que esse tiro tenha feito o pessoal do Monte Carmelo começar a atirar, achando que os agentes tivessem começado a atirar no prédio.
Então, por mais que tecnicamente isso provaria que o pessoal do Monte Carmelo tinha atirado contra os agentes primeiro, os agentes deram motivo para eles começarem a atirar. O que deixou essa história ainda mais suspeita, além do sumiço com a porta, desses testemunhos de tudo, é que alguns dias depois, esse agente retirou o testemunho, dizendo que ele lembrou errado. Errei, lembrei errado. O que fez parecer que o FBI deve ter dado um esporro nele por colocar dúvida na cabeça do júri sobre a história que eles estavam contando. 9 sobreviventes foram acusados de envolvimento nas mortes dos agentes durante o tiroteio e foram sentenciados a 40 anos de prisão. Mas eles conseguiram apelar essas sentenças porque não tinha nenhuma prova de que foram aquelas 9 pessoas que foram responsáveis por tudo que aconteceu, né? A única pessoa que tinha provas contra ela era o Paul Fata, que era aquele cara que ajudava o Koresh a comprar armas. Então, por mais que eles não conseguissem provar que ele atirou, ele facilitou a morte de alguma forma porque ele estava comprando arma, né? Mas até ele conseguiu apelar a sentença e ele serviu 12 anos, porque ele tinha uma licença que permitia que ele vendesse e fabricasse armas. Então, tecnicamente, o que ele fez não foi, assim, totalmente legal. Ele usou o argumento de que só porque as pessoas usaram armas para matar os agentes, a culpa não é dele que vendeu as armas para as pessoas. Os juízes responsáveis pela apelação diminuíram o tempo de prisão de todo mundo e até julho de 2007, todos já estavam livres. Mas os sobreviventes não foram os únicos que foram a julgamento. As famílias das pessoas que morreram no incêndio e no tiroteio acusaram o governo dos Estados Unidos de ser responsável pelas mortes. Mas, como era de se esperar, o caso não deu em nada. Pelas mortes do tiroteio, o juiz disse que os agentes não podiam ser responsabilizados porque os seguidores do Koresh atiraram primeiro e os agentes estavam só se defendendo. Sendo que existe zero evidência de quem foi que atirou primeiro e é só a palavra de um grupo contra outro. E pelas mortes do incêndio, foi confirmado pelas gravações e pelo combustível na roupa das vítimas que foram eles mesmos que começaram o incêndio. Então, o governo não poderia ser responsabilizado por algo que eles não fizeram. Então, a gente está falando de um lado que perdeu 4 agentes, para outro lado que perdeu 70 pessoas. Cara, não é possível você olhar para essa situação e achar que, tipo, não tem um erro. Sim, as Que pessoas... não tem algum erro da polícia, Eles né? colocaram, certamente, colocaram o lance do fogo, pode ter sido acidental. Realmente não dá pra colocar tudo na conta dos agentes federais, essa coisa especificamente. Mas todas as outras dá. Mas de Tipo, certa forma dá, porque se eles não tivessem feito tudo isso, eles não teriam que chegar nesse exatamente. ponto também. Uma negociação que tá envolvendo aquela quantidade de pessoas. Você tem 4 agentes mortos e você tem 70 pessoas mortas do outro lado. Gente, 1 milhão por dia que eles estavam impossível. gastando, tipo, Era uma grana que eles estavam gastando, decisões pra cometer burras, tantos erros. pra fazer essa quantidade de coisa, assim. É surreal. E as vítimas tentaram argumentar que eles tinham usado gases inflamáveis, né, durante o cerco. E com certeza isso tinha feito o incêndio se alastrar mais rápido, impedido muita gente de fugir, então também tinha essa questão. Os representantes do governo juraram que não tinham usado gases inflamáveis, mas granadas que tinham o gás foram encontradas nos destroços lá e foi um pouco difícil de acreditar. Só que, mais uma vez, as granadas por si só não responsabilizavam legalmente o governo pelas mortes, né? Porque não foram elas sozinhas que causaram o incêndio. Então, legalmente, o governo não foi responsabilizado pelo que aconteceu. Mas não significa que essa atitude também não teve nenhuma consequência. No dia 19 de abril de 1995, exatos 2 anos depois do incêndio no Monte Carmelo, um cara chamado Tim McVeigh explodiu uma bomba na cidade de Oklahoma. O Tim foi até o Waco durante o cerco para acompanhar o que estava acontecendo e para apoiar os moradores do Monte Carmelo. Depois que ele foi preso, ele admitiu que as bombas foram um protesto contra o governo e o FBI pelo que tinha acontecido em Waco. 168 pessoas foram mortas e 680 ficaram feridas. O bombardeio em Oklahoma era o ato de terrorismo com o maior número de vítimas nos Estados Unidos até o atentado de 11 de setembro de 2001. Porém, ele continua sendo o maior em termos de terrorismo nacional, ou seja, que foi planejado por um cidadão do próprio país. O Tim foi condenado à morte em 1997 e morreu em junho de 2001. O primeiro livro escrito sobre esse caso foi lançado ainda em 93 e se chama Inside the Cult, né, dentro do culto. Ele foi escrito com a ajuda de um ex-membro ali do ramo, que saiu do Monte Carmelo em setembro de 89, anos antes do cerco acontecer.
E também com a ajuda do jornalista Martin King, que entrevistou o Koresh para a TV australiana em 92, um ano antes da tragédia. O livro fala sobre todas as coisas estranhas que o Koresh mandava os seguidores fazerem, como separar casamento, proibir de ver os filhos, e até os crimes, né, como fazer sexo com meninas menores de idade, compras ilegais de arma. Em 99, o David Thibodeau, um dos sobreviventes, lançou o livro A Place Called Waco, A Survivor's Story. Ele conta como conheceu o Koresh, como ele se envolveu com o ramo, né, que ele foi lá morar no Monte Carmelo. E é desse livro que a gente tem muitas das informações do que estava acontecendo lá dentro durante o cerco. O David critica bastante o jeito como a FBI lidou com a situação, mas ao mesmo tempo deixa claro que ele não concordava com tudo que o Koresh estava fazendo. Com o passar do tempo, ele percebeu que muitas coisas que ele fazia eram técnicas de manipulação para manter os seguidores do lado dele. E com o passar do tempo, o David percebeu que muitas coisas que o Koresh fazia eram técnicas de manipulação para manter os seguidores do lado dele. E esse livro serviu como base para a série Waco, que foi lançada pela Paramount em 2018, e depois a continuação Waco The Aftermath, que foi lançada agora em 2023. A série original foca na relação do Koresh, interpretado pelo Taylor Kitsch, e do negociador Gary Nosner, interpretado pelo Michael Shannon durante o cerco de 51 dias. Enquanto a continuação fala sobre o julgamento dos sobreviventes. Apesar de terem sido elogiadas pela atuação, as séries receberam muitas críticas por simpatizarem demais com Koresh. Em março de 2023, um documentário de 3 episódios chamado O Cerco de Waco foi lançado pela Netflix e mostra imagens nunca vistas do tiroteio e do cerco. Além disso, tem várias entrevistas com os sobreviventes, a Heather Jones, né, que foi aquela última criança a sair viva do Monte Carmelo, a Kathy, aquela mulher que saiu para ficar com o filho e depois foi presa, o David Thibodeau, que escreveu esse outro livro. E é muito interessante o documentário, é bem chocante, né? Tem gente do FBI, da polícia, tem os vários lados da história, né? É muito bom esse documentário. Achei muito bom também. E os sobreviventes falam que as pessoas ali do Monte Carmelo, elas morreram pela fé, elas realmente acreditavam. Elas acreditavam que o cara era a reencarnação de Jesus, eles acreditavam que aquilo era o apocalipse e que elas tinham que morrer mesmo. De certa forma, é um pouco parecida com o massacre de Jonestown, porque de certa forma elas escolheram, né, o permanecer ali dentro. Total, aquilo era sagrado, né? Aquele lugar era uma terra sagrada. Eles achavam que estavam se protegendo, né? Mas é bem interessante ver a diferente perspectiva de todo mundo, né? Onde que acha que foi o erro, o que achava do Koresh, né? Por exemplo, a Kathy ainda permanece 100% do lado dele. Ela acha que ele fez certo. Inclusive, a parte de abusar das crianças, ela tem a justificativa na cabeça dela ainda funciona, sabe? Enquanto o David parece que tinha mais problema com o jeito que a FBI lidou com a situação do que dizer se o Koresh estava certo ou não. E a Heather, que tinha só 9 anos quando tudo aconteceu, e ela, aquela que foi criada, né, pelo Koresh e tal, foi separada do pai, a mãe fugiu, ela fala sobre como foi traumático, né, crescer com o Koresh e passar pela situação lá do tiroteio, tudo que ela viveu ali dentro. Imagina o susto, né, para as crianças, assim, deve ter sido o trauma dessas crianças todas envolvidas, nossa. Não, foi tudo muito pesado. Assim, até as crianças que eram liberadas, quando elas ligavam para os pais, nesse documentário mostra, né, algumas ligações. Ai, e além de ser extremamente pesado, você vê que eles só falavam de coisas religiosas. Quer dizer, o seu filho acabou de ser... Deus vai proteger. E alguma coisa, eles só falavam de coisas religiosas. Então é bem, bem pesado. Bom, agentes do FBI, negociadores e membros da equipe de resgate foram entrevistados e as opiniões deles também são muito diferentes. Como era de se esperar, né, cada equipe defendeu o próprio ponto de vista, mas o objetivo de ambas parecia ser tirar as crianças do prédio em segurança, e eles admitiram que muitos erros foram cometidos ao longo dos dias. E os agentes do FBI, gente, eles falam como se tudo aquilo tivesse sido uma briga de ego, uma coisa muito bem contra o mal, e que eles nunca fizeram nada de errado. FBI, né, perfeitos. Em 99, uma igreja foi construída no local onde tinha o Monte Carmelo, e ela foi construída por um dos sobreviventes do incêndio. O nome dele era Clive Doyle, e mesmo depois de tudo que tinha acontecido, ele permaneceu fiel aos ensinamentos do Koresh. Ele ficou esperando pela ressurreição do Koresh e das vítimas do cerco até o dia de sua morte em 2022. Hoje, a igreja é uma homenagem para todas as vítimas e pessoas impactadas por essa tragédia, mas também é uma lembrança dos perigos de pessoas como Koresh e das atitudes inconsequentes do governo. Depois de saber todos os pontos de vista dessa história, talvez a conclusão seja que é óbvio que o David Koresh não era uma boa pessoa.
Mas a forma que o governo dos Estados Unidos lidou com a situação também não foi certa. Eles colocaram em risco a vida de centenas de pessoas, incluindo o ramo davidiano e os próprios agentes deles, do FBI, com uma sequência de decisões péssimas e negligentes. Algo que poderia ter sido uma prisão tranquila se tornou uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Anne Caroline Araújo Soares, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação do episódio. Em 1955, ele criou o ramo davidiano. Em 1955, ele criou o ramo davidiano. É muito difícil falar. Davidiano. Em 1955, ele criou o ramo. Numa tentativa de amenizar a situação, o Koresh foi até a porta da frente do complexo. Só que na cabeça dos pais que estavam lá dentro, Eles dirigiram um tanque. Confirmavam, então, que ele estava falando a verdade, porque ele era, sim, a ressuscitação. Me empolguei. Ressuscitation. Ressuscitation.